E diante de tantos desafios, diante de tantas coisas que a gente vive nessa sociedade, nada mais especial que a gente ler Tito. Porque Tito é uma carta que nos ajuda muito a entender qual é o propósito de Deus para a vida de nós mulheres. Tito nos ajuda a viver de maneira fiel ao Senhor. Hoje em dia, se a gente não está podendo nem mais assistir direito televisão, né? Porque você assiste televisão, você fica extremamente irritada por tudo que está acontecendo. O certo virou errado, o errado virou certo, o normal virou anormal, a camiseta do lado do avesso, não tem problema nenhum você usar. Por quê? Se eu estou me sentindo bem com a camiseta ao contrária, eu uso desse jeito, não é assim? Se eu quero um cabelo raio do sol, colorido, amarelo, azul, preto e branco, não tem problema, é super bonito, é descolado, né? Obrigada. Estava lá, né? Então, nós vivemos numa sociedade extremamente complicada e que os parâmetros estão muito fora do prumo. E nada melhor do que ir para as Escrituras para a gente ver o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós, mulheres cristãs? Qual é o nosso papel? E eu sempre brinco, eu tenho muita dificuldade de, quando chega uma coisa em casa, de montar. Não sei se vocês têm. Eu não consigo entender o manual de instrução. Muitas peças, né? E eu não consigo encaixar. Mas tem gente, eu tenho uma amiga, que ela encaixa rapidinho e olha para mim e fala, Simone, mas é tão simples. É só você seguir as regras. É só seguir as regras. E eu tenho certeza que eu acho que a Cleide faz. Você faz, Cleide? Aí, tá vendo? Tá, também. Eu não, eu tenho dificuldade. E com as Escrituras é a mesma coisa. Deus nos criou. Ele nos fez. E é só a gente seguir as regras. Se a gente segue as regras, o manual de instrução, a peça fica certinha. Não falta nenhum parafuso. E Nelson sempre briga comigo que se eu vou montar alguma coisa, sobra 6 parafusos. E eu não sei de onde que é aqueles parafusos. Mas eu montei. O importante é que eu montei. Mas sempre, e daqui a pouco vai ficar meio que penso assim as coisas. E Deus nos desafia, através de Tito, a montarmos certinho o quebra-cabeça. Porque Ele criou, Ele dá as regras, Ele dá as normas. E é assim que nós vamos estudar durante o ano inteiro. A gente vai estudar Tito 2. E vocês vão ver que Tito 2 vai estar dentro da cabeça de vocês. Eu tenho estudado Tito 2 há alguns anos já. A primeira vez que eu estudei foi com o Nelson. Eu me lembro até hoje, ele estava dando Tito 2 para uma classe de pastores. E eu fui de penetra assistir aula com ele. E foi lá, acho que foi no sertão do Rio Grande do Norte. E quando ele acabou de estudar, eu falei, amor, de onde você tirou essas coisas de Tito 2? Porque eu nunca vi isso na Bíblia, né? Aí ele falou assim, é de Tito 2 mesmo, viu, Simone? É de Tito. Só você ler que você vai encontrar. E estudando agora de novo Tito, eu tenho estudado Tito desde o final do ano, quanta coisa que parece que eu não conhecia. Porque a palavra de Deus é fantástica. Por mais que a gente já leu Tito 2, vocês vão ver como Deus vai falar conosco através de Tito 2. Uma amiga minha, esposa de pastor, ela sempre diz assim, a Virgínia, ela diz assim, a gente precisa sempre mais do mesmo, porque parece que a gente não consegue aprender. A gente sempre precisa mais do mesmo, que é a palavra do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor nos uniu enquanto mulheres, enquanto irmãs em Cristo. Obrigado, ó Deus, porque numa tarde de sábado o Senhor nos motivou a estar aqui, e eu sei que foi Teu Espírito Santo que nos trouxe aqui, ó Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, fala conosco agora, Jesus, e as Tuas servas vão Te ouvir. Fala conosco, Senhor, para que possamos ser mais parecidas com o Senhor, para que possamos, ó Deus amado, refletir a Tua graça, o Teu Evangelho, através das nossas vidas. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, diante dos desafios que essa sociedade nos traz, a gente precisa viver uma vida diante da palavra do Senhor. E é tão especial que Tito 2 a gente vai ensinar que Deus dá uma oportunidade e um privilégio para nós mulheres. Mulheres ensinando outras mulheres. E a gente vai ver ao longo do ano como essa responsabilidade é
tão importante. E muitas vezes a gente despreza ela achando que ela não é tão essencial. Vamos lá para Tito 2:1. Tito 2:1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada. É isso que nós vamos estudar durante o ano inteiro. Hoje nós vamos estudar Tito 2:1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. A carta de Tito é uma carta muito especial, porque ela é uma carta para a igreja. Tanto Tito como Timóteo é uma carta pastoral. Paulo, quando ele escreve para Tito, ele estava escrevendo para um jovem pastor o que ele tinha que fazer com a igreja de Creta. Eu quero conhecer lá a igreja de Creta. Lá. Quem sabe quando o Mateus casar, que eu for lá na Grécia, eu dou uma passeadinha lá. Mas essa igreja era uma igreja que foi fundada ou no Pentecoste, ou quando Paulo ele passou por Creta. Lembra em Atos 27? Abre lá. Atos 27, Paulo está indo preso em Roma. E o navio dele ele tem um pequeno contratempo, assim, que estava afundando, um pequeno naufrágio, e aí ele passa por Creta. Olha lá, 27:7. Atos 27:7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Ciniclo. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Então, existia uma igreja ali, não uma igreja com esse templo, mas existiam irmãos ali que ouviram falar de Jesus e uma igreja se iniciou em Creta. E Creta era uma cidade portuária, como se fosse Santos. Era uma cidade de muita entrada e saída. Era uma cidade de muito movimento. Alguns dizem que ela parece muito com a cidade de Corinto. Era uma cidade devassa, era uma cidade imoral, era uma cidade idólatra. Creta, eu fico imaginando a primeira igreja batista de Creta, como seria. Não tinha, né? Primeira igreja batista de Creta. Mas era um desafio para o jovem Tito. E olha só como eram os cretenses. Volta para Tito. Olha como era a igreja de Creta, 1:12. Tito 1:12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Essa era a característica da igreja de Creta e das pessoas em Creta. Vou ler novamente. Um dos profetas da cidade disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Era essa a característica que Tito ia enfrentar quando chegasse em Creta. E a gente pensa, não, era só as pessoas que não foram transformadas. Não. Tito está falando das pessoas também dentro da igreja. As pessoas que se proclamavam cristãs. Então, essa era uma igreja que estava sofrendo tanto ataque de dentro pelo um povo tão terrível, mas também, dá uma olhada no capítulo 10. Do versículo 10. Os falsos mestres. A gente está primeiro entendendo qual o contexto da igreja, para depois a gente chegar em Tito 2, tá bom? 1:10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, a igreja de Creta, além de ter uma personalidade um tanto quanto difícil, ela ainda estava um monte de pastores
falsos mestres pregando o que não devia. E o que Paulo fala para Tito? Deixa eles aí, fica tranquilo com eles? Não, é preciso fazê-los que se calem. Então era uma igreja muito difícil, não era uma igreja fácil. Aqui é um contexto de luta, de guerra. Você tem falsos mestres, falsa doutrina, uma doutrina que não é sadia, e você tem pessoas com personalidades que não foram transformadas. E aí, Tito, ele chega em Creta, Paulo envia Tito para Creta, e olha o que Tito tinha que fazer em Creta, versículo 5. Isso é Paulo falando. Foi por esta causa, Tito, que te deixei em Creta, para que pudesse colocar em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme prescrevia você. Diante desse caos da igreja que estava, Paulo então envia Tito para que ele colocasse em ordem a bagunça na igreja. Por isso que a gente diz que essa é uma carta pastoral. Você quer saber como é que a gente deve se comportar na igreja? Lê Tito e Timóteo. Você quer saber como os homens se comportam na igreja? Lê Tito e Timóteo. Porque aqui Paulo está escrevendo uma carta, um manual de como o jovem pastor Tito deveria se comportar. E aí, Paulo dá uma orientação muito específica para Tito. O versículo 5 nos diz assim, desculpa, no finalzinho, você coloca em ordem as coisas que estão, no 1:5, você coloca em ordem as coisas em cada cidade e você constitui presbíteros. Nós vamos estudar mais para frente um pouquinho isso, mas aqui Tito coloca uma regra, Paulo coloca uma norma, uma regra, que é para ser vivida até hoje. Diante da bagunça da igreja, quem é que Tito levantaria para colocar em ordem a igreja? Qualquer pessoa? Não. Homens. Presbíteros. Qualquer presbítero, muito obrigada. Qualquer presbítero, qualquer pastor? Não. Dá uma olhada como teria que ser o pastor. Olha o versículo 6. Que esse presbítero seja irrepreensível. E esse irrepreensível não é que nunca pecou, porque senão tinha que ser anjo nas igrejas, né? Não tem anjo. Esse irrepreensível, ele vai dizer o que é: marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão, de não serem subordinados, e aí ele vai falando. Deus, ele cuida da igreja dele. E ele determina o que é certo e o que é errado na igreja dele. E uma das coisas que ele determinou é que pastores, presbíteros, são homens. A gente gostando ou a gente não gostando disso. São homens. E a Bíblia, ela é eterna. Ela não é só para o tempo de Paulo. Ela é de ontem, de hoje e eternamente. Só que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre isso, então aguarda os próximos capítulos, mas isso a gente tem que deixar muito claro, tá bom? Diante da bagunça, Tito, então, ele ia eleger pastores. Por quê? Olha o versículo 9, que a gente já olhou um pouquinho da bagunça que estava acontecendo, mas Paulo vai falar. Esses pastores, olha o 9, eles precisam ser apegados à palavra fiel e falarem de acordo com a sã doutrina, para que possam exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, Paulo está dizendo, Tito, ensine a sã doutrina para esses homens, levantem esses homens, porque eles vão ensinar o que é certo diante de uma sociedade incrédula. E eu amo o versículo 1. Dá uma olhada. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Numa igreja entre que homens e mulheres eram devassos, homens e mulheres não viviam de acordo com a sã doutrina. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que eram eleitos do Senhor, não está aí? Aos eleitos do Senhor, eles iam viver, pelo conhecimento da sã doutrina, uma vida de piedade. Eles seriam transformados. O que Paulo está dizendo para Tito é: prega a palavra. Prega a palavra.
Porque aqueles que o Senhor tem, o coração será transformado. E elas não serão mais como os cretenses, animais ferozes, mas serão servos do Deus Altíssimo. E isso é um alento para o nosso coração. Porque quando a gente ouve a palavra, o Senhor transforma o nosso coração. E a gente não vive mais como os cretenses, mas como filhas do Senhor. E aí a gente chega... Você pode imaginar como estavam as mulheres dessa igreja? A igreja de Creta? Devia ser uma harmonia, né? Uma tranquilidade. Devia ser ninguém falando mal de ninguém. Porque elas não... Animais ferozes. Imagina, eu estou imaginando elas se gladiando dentro da igreja. Elas eram preguiçosas. Imagina, a tarde inteira a gente no zap-zap. Elas comiam demais. Elas eram mentirosas. Essa era a igreja de Creta. E aí, diante disso, as mulheres de Creta também não tinham desafio? Como a gente? É diferente da nossa sociedade? Olha como a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é viva e muito atual. A mesma igreja de Creta, as mesmas dificuldades, a cidade, é o que a gente vive. A gente tem mulheres, tem homens que vivem devassadamente. A gente vive numa sociedade que não quer Deus. Eu quero mesmo é comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. Não é? É um desafio. E diante disso, diante dos desafios de uma sociedade em Creta, ou em Indaiatuba, ou no Brasil, o que Paulo diz para Tito? Olha o versículo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Diante do desafio, ensina a sã doutrina. Olha, volta aí no versículo 16 do capítulo 1. Aqueles homens que pregavam a palavra, eles afirmavam que conhecia a Deus, mas o negavam por meio do que fazem. Por isso, eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Existiam pessoas, homens e mulheres, que eram abomináveis diante de Deus. Professavam com a boca que acreditavam em Cristo, que Cristo morreu por eles, mas a atitude deles era como mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos, ou que pregavam apenas, como no finalzinho do versículo 11, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Diante disso, Tito, fica firme. Pregue a palavra. Pregue a sã doutrina. Ensine a sã doutrina. E Tito, nós chegamos então agora, Tito deveria ensinar a sã doutrina para quem? Olha aqui, dá uma olhada. O versículo 2. Ele deveria ensinar a sã doutrina para os homens mais velhos ou idosos. Capítulo 3, para as mulheres mais velhas ou idosas. Versículo 6. Devia ensinar para quem? Para os jovens. Versículo 9, para quem? Para os servos. Faltou uma classe de pessoas aqui. As mulheres mais novas. Tito não estava autorizado a ensinar a sã doutrina para as mulheres mais novas. Quem deveria ensinar as mais novas? As mais velhas. Olha que especial Deus nos deu. Que missão especial. Deus deu para as mulheres mais velhas a missão de passar adiante o que é ser cristã. Tito, o pastor, e ensinar as mais velhas, os homens, os servos, os jovens. E que proteção Paulo dá para Tito? Por que será que Tito não ensinou as mais novas? Não podia ensinar as mais novas? Porque ele era jovem, para não cair em tentação. Você imagina o Mateus solteiro, tendo conversas longas de abrir o coração semanalmente com uma menina mais jovem. O que vai acontecer? Vai dar ruim. O que acontece? Por isso que o pastor, ele nunca deve aconselhar as mulheres mais novas sozinhas. Não deve, nem só o pastor. Os presbíteros, qualquer pessoa. Porque você, no aconselhamento, no dia a dia, no tete-a-tete, você cria um laço.
Você cria um laço com a pessoa, você cria uma amizade. Então, Deus deu para nós, as mulheres, passar o legado do que é ser cristã. Olha que responsabilidade e que privilégio. Agora, muito interessante que a gente precisa pensar. Nossa cultura, ela gosta das pessoas mais velhas? Nós. A gente estava brincando, a Paty chegou, né? A gente estava brincando agora, né, Paty? Esse negócio de envelhecer, ficar velha é difícil demais. Nós vivemos uma cultura que menospreza a velhice. Nós vivemos uma cultura que menospreza os cabelos brancos. Nós vivemos uma cultura que velho é para ficar no fundinho da igreja ou em casa. Essa é a nossa cultura, diferente de uma cultura oriental, não é? Que deixa o ancião, ele tem lugar de destaque. Quando fala assim, primeiro os mais velhos para comer, pelo amor de Deus, gente. Eu estou morrendo de fome, aí eu tenho que esperar os mais velhos e comer, né? Não é assim que a gente fala? Mas não devia todo mundo ficar esperando. Não, vai. Mas aqui, na nossa cultura, a gente precisa lembrar que esse é um desafio para nós, mulheres da igreja. A velhice, ela não é a maldição depois do Éden, como a gente às vezes pensa. A velhice é bondade de Deus para nós, mulheres. Eu sempre brinco com uma amiga esposa de pastor, que ela fala assim, ai, amiga, eu não estou dando mais conta. Eu falei, eu também não, mas que a gente está ficando velha, né? Se não, pede para morrer, que aí não... Mas ninguém quer pedir para morrer, né? A gente não quer ficar velha, mas a gente não quer pedir para morrer. Visto a nossa cultura, gente, a cultura da beleza, como chama a cultura da beleza? Não é cultura da beleza. A indústria do cosmético, a indústria das cirurgias, gente, no Brasil, da estética, ela é disparada. Por quê? Porque eu não quero envelhecer. Se chamar você de tia, então, você joga fora. Se chamar de senhora, misericórdia. Porque é isso. Só que isso vai contra a nossa cultura. O que a palavra diz? Provérbios diz que os cabelos brancos são a coroa do ser humano. Nada contra quem pinta o cabelo, tá bom, gente? Pode pintar o cabelo. Pode pintar o cabelo, pode fazer luzes, pode botar os cremes Nivea, pode fazer tudo isso. O que não pode é a gente viver no culto ao nosso corpo e não querer envelhecer ou ficar muito arrasada porque a gente está envelhecendo. Porque a palavra de Deus, ela exalta a velhice. A palavra de Deus diz, ensina as mais velhas. Aqui em Tito, a gente precisa entender quem é as mais velhas. Porque eu posso pensar, eu não vou vir não, viu? Porque eu não sou mais velha, eu não vou mais aprender Tito 2. De alguma forma, todo mundo é mais velho e mais novo que alguém, não é? Eu sempre brinco com as meninas aqui, cuidado com o que vocês fazem. As meninas ali estão tudo vigiando vocês. Eu não falo para vocês? Cuidado, a Eloá está vendo. A Alice está vendo. Eloá tem um zoião. A Alice está vendo. Sofia está vendo. Então, nesse sentido, as meninas são as mais velhas, não é? Só que aqui em Tito 2, especificamente, ela está dizendo daquelas mulheres mais experientes, daquelas mulheres que já são experimentadas pela vida, elas já viveram o suficiente, elas já criaram seus filhos, elas sabem quem é Deus e o que Deus faz. Se elas não foram mães, elas foram tias, elas viram as crianças da igreja crescerem. Então, na verdade, aqui em Tito 2, quando a gente vai trabalhar o versículo 3, ela está falando das mulheres mais experientes. Daquelas mulheres que sabem quem é Deus. A fé delas já foi experimentada. Então, eu não vou falar aqui quem é mais velha, quem é mais jovem, para não brigar com vocês. Mas eu me incluo na classe das mais velhas, porque Mateus já está criado. Então, eu já sou a mulher mais velha. E isso me dá um pânico, porque a gente vai começar a trabalhar especificamente características das mulheres mais velhas. E isso é que eu preciso ser na graça do Senhor Jesus. E que as mais novas precisam estar muito atentas para não viver a vida num parque de diversões, para não começar a ser a mulher mais experiente quando ela tiver 75 anos. É muito mais fácil começar agora a ter um coração de Tito 2 com 15 do que com 50. Porque com 50, gente, sabe aquela expressão que burro velho empaca?
Eu não sei vocês, mas eu tenho tanta dificuldade com alguns pecados no meu coração, porque burro velho empaca. A gente tem dificuldade. Quando eu era mais nova, era tão mais fácil as coisas. Então, por isso que Tito 2 é para vocês também, para vocês saberem aonde vocês querem chegar no final da vida. Porque a vida é um sopro, meninas. Passa muito rápido, Tiffany. E se vocês querem chegar aqui, vocês vão, no final, na sua velhice, na velhice de vocês vão dizer, eu vivi uma vida para a glória do Senhor. Por isso que Tito 2 é para vocês. Não é só para nós mais velhas. E eu me alegro em saber que vocês estão aqui. Mas vamos lá. Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. As mulheres mais velhas, e agora a gente já sabe quem são as mais velhas, vivam de acordo com a sã doutrina nesse mundo mau, esse mundo que é totalmente contrário ao Senhor. As meninas mais novas, elas precisam da gente. Elas não sabem o que é viver uma vida piedosa. E viver uma vida piedosa não é botar uma sandália rasteira, pegar o coque, amarrar aqui uma caneta, né? Coloca o celular aqui dentro e vamos. Cheguei para a igreja. Isso não é uma vida de piedade. Isso é uma vida relaxada. Relaxada. Isso é quando a gente está na faxina. Né? Quando a gente está na faxina. Um dia eu cheguei na casa da Dani, aí eu bati lá sem avisar. Lá vem a Dani. Lá vem a Dani. Ai, se eu tenho um pouco assim que eu estava na faxina. Sim, tá tudo bem. Ela não podia estar de salto alto porque ela estava na faxina. Mas viver uma vida de piedade, uma vida piedosa, é viver uma vida com o coração temente ao Senhor. É viver uma vida de uma mulher que tudo que ela fala, tudo que ela faz, tudo que ela pensa é para a glória de Deus. E isso é o que a gente precisa aprender e precisa ensinar. Tito 1,16, olha lá, a gente vai voltar no que a gente já leu. Alguns homens afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso são abomináveis. E Tito deveria ensinar a sã doutrina. Bom, se tem uma doutrina sadia, é porque tem uma doutrina ruim. Eu estava brincando, eu amo o McDonald's. Quem sabe, quem é minha amiga sabe que eu amo o McDonald's. Eu sei errado, eu sei que é ruim, eu sei que não presta, eu sei que eu não posso, mas eu amo o McDonald's. E aí, uma médica, para fazer não coma o McDonald's. Eu tenho uma raiva que eu assisti isso, eu acho que foi uma seta do inimigo para mim. Porque eu assisti aquele vídeo. O McDonald's, 4 anos na caixinha, e não apodreceu. 4 anos. E a médica, era uma médica conhecida, e ela mostra a data não era fake news, era verdade. E aí eu falei, Mateus, 4 anos, meu filho, e não apodreceu. Nada, meu filho. Aí ele vem, mãe, o BK fez uma propaganda fenomenal. Eu falei, fez? Qual foi? Botou um lanche, 30 dias o lanche podre. E não falou nada, ele só botou o lanche. Eu falei, cara, mas eu não amo o BK, eu amo o McDonald's, né? O McDonald's vai processar a gente. Aquele negócio lá, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, pix com pouco gergelim, não é saudável. Mas e o BK, que eu não posso falar? Também não. Mas tem aquele pão saudável. Aqui a doutrina é a mesma coisa. A gente precisa aprender a diferenciar o que é a doutrina boa, saudável, do que é a doutrina ruim. Na igreja de Creta, a doutrina que não era saudável estava inflamando a igreja. E a doutrina que estava lá sendo pregada, ela não era aquela que os apóstolos haviam deixado. Não era o que o Velho Testamento havia deixado para nós. E Tito deveria ensinar a sã doutrina. E aqui a sã doutrina em Tito não é o tamanho da minha saia, a cor do meu cabelo, se eu pinto unha ou não. Doutrina aqui não tem nada a ver com costumes. Na igreja da minha norinha, se usa véu. E não pode usar, Igreja Batista, aí tem um nome lá da Grécia, né? Não pode usar brinco.
Isso não é doutrina. É muito bonitinho, meninas, que as solteiras, elas usam uma faixinha. E as casadas usam o véuzinho. Mas não como a congregação. Sabe o véu que a gente que coloca assim, bem bonitinho? Isso, uma bandana assim. Isso não é doutrina. Isso é costume. Tá? Isso é costume. Doutrina é o que está na palavra de Deus. O que Tito está dizendo aqui, a sã doutrina, é um corpo doutrinário aqui que fala sobre o Evangelho. Cristo, o prometido de Israel, aquele que todos nós esperávamos, veio, nasceu, morreu, ressuscitou e hoje nos compra com o sangue dele. E por isso, porque somos compradas com o sangue dele, nós vivemos uma vida piedosa. É esse o corpo doutrinário aqui, é essa sã doutrina. Então, não tem nada a ver, às vezes a gente fala assim, mas irmã, seu cabelo, irmã, está rosa. Deixa o cabelo da menina rosa. Eu tenho certeza que ela orou bastante, ela colocou diante de Deus, Senhor, que é para a glória do Senhor que eu vou usar o rosa. Eu tenho certeza, deixa ela, tenho certeza. Irmã, olha a roupa apertada da fulana. Eu tenho certeza que ela vem no altar dizendo, Senhor, meu corpo é para o Senhor, olha que beldade. Deixa a irmã. Não é assim? Porque tudo que a gente faz, quando a gente conhece essa doutrina, o que eu visto, o que eu falo, a cor do meu cabelo, se eu tenho 53 mil piercings, não é para mim, é para a glória do Senhor. É só para a glória do Senhor. E aí, Tito vai falar, ensina essa doutrina. E essa doutrina é tão importante para nós, que ela rege o nosso modo de agir. A gente pode achar que a gente nem sabe o que é direito a sã doutrina, ou qualquer doutrina. Mas nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Eu tenho uma amiga, esse ano vocês vão conhecer várias amigas minhas, que espalhadas durante todos os anos. Mas ela não é uma amiga, ela é uma conhecida. Eu fui orar com ela. Ela nasceu na igreja, ela era líder de departamento da igreja, das crianças, e ela fazia tudo certinho. Ela tipo assim, a Pri que toca quarta-feira, quarta da manhã, entendeu? Era tipo assim, sabe? E ela estava sempre na igreja. E um dia, um belo dia, que ela acordou, a vida dela mudou repentinamente. O castelo dela de areia ruiu. Nada mais era como antes. Sabe o que aconteceu com ela? Ela resolveu ficar de mal de Deus. Ela ficou de mal de Deus, ela acordou, já que Deus não faz o que eu quero, eu também não vou mais para a igreja. Porque onde já se viu, Deus permitiu que eu sofresse. Ela não entendia que o sofrimento era um convite que Deus estava fazendo para ela não viver mais uma vida de aparência. Mas o que ela cria sobre Deus mudou toda a rota da vida dela. E por muitos anos ela ficou longe de Deus. Então, o que você crê sobre Deus é aquilo que permeia a sua vida. É aquilo que permeia a sua velhice, a sua juventude. Tudo o que você faz. Se você quer que Deus é um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus que não se importa com você, você vai viver assim. Mas se você conhece a sã doutrina, você conhece a palavra de Deus, você vai lembrar que Deus fez tantos dias bons quanto os maus. E Deus é glorificado em todos eles. E é isso que a sã doutrina nos faz. Aqui na igreja a gente tem um grande privilégio. Domingo após domingo, temos aprendido a sã doutrina. Domingo após domingo, a Bíblia é aberta nesse púlpito e pregada com fidelidade, tanto pelo pastor, como o pastor da igreja, ou com os visitantes. A gente estava de férias agora, e a gente soube que foi muito bom todos os domingos. A palavra do Senhor foi pregada. Isso é privilégio que nós temos. Não desperdice isso. Paulo manda Tito ensinar para as mulheres mais velhas a sã doutrina, porque a sã doutrina, ela nos transforma. O que estava dividindo a igreja de Creta, o que estava fazendo a bagunça na igreja de Creta, era a falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, ela faz com que a gente brigue, ela faz com que seja o meu primeiro, ela faz com que eu sempre espere o outro, que eu tenha inveja, que eu não perdoe. Isso é a falsa doutrina. E a gente precisa lembrar que a igreja de Creta estava sofrendo isso. Olha lá,
2 Timóteo, abre lá. A gente já viu aqui que as pessoas estavam pregando uma falsa doutrina, e na igreja de Timóteo também, de Efésios não, a igreja de Efésios, Timóteo. E a igreja aqui também estava passando por uma grande confusão. Olha lá, 2 Timóteo 3:6. 2 Timóteo 3:6. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tanto a igreja aqui em Tito, como a igreja em Timóteo, estava sofrendo porque mulheres tolas, tem uma versão que chama mulherzinhas, eu gosto dessa versão, mulheres tolas, elas não conheciam a sã doutrina. Pelo contrário, elas espalhavam falsas doutrinas. E isso estava acabando com a igreja. A mesma coisa acontecia na igreja aqui em Creta, porque dá uma olhada, volta lá para Tito 2, olha o que Paulo vai falar depois para as mulheres mais velhas serem. A gente não vai estudar isso, mas olha que interessante. As idosas precisam ser reverentes, elas não podem ser fofoqueiras, elas não podem beber demais, elas têm que ensinar o que é bom. Isso quer dizer que na igreja de Creta, as mulheres mais velhas estavam também corrompendo a igreja, destruindo a igreja com o seu jeito de ser. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. É muito engraçado. Isso não acontece aqui na igreja. Mas minhas amigas, só as minhas amigas do grupo de esposa de pastor, algumas falam assim, é assim, ó, tem uma rodinha de amigas chegando. Aí eu vou chegar, aí elas começam assim. Elas acham que eu não estou sabendo que elas estão falando de mim. Mas dá para saber. Aí eu falo, amiga, sua igreja não é boa mesmo não. Porque na minha não acontece isso. Ela fala, mas você é soberba, né? Mas é muito engraçado. Isso não acontece só na igreja. Na escola, meninas, tem grupo de meninas que fazem rodinha lá? Para detonar uma outra menina? Não tem, Laila? Tem? Tem. Porque isso aí é a Eva e nós. Na igreja de Creta também estava acontecendo isso. A mesma coisa. Tito então diz, ensina a sã doutrina para elas. Porque elas aprendendo quem é Deus e como deve se portar uma mulher temente ao Senhor, isso acaba. Eu gosto muito de John Piper, que ele diz que teologia fraca, ou doutrina fraca, produz mulheres fracas. Segundo ele, estou certo que apenas o estudo das Escrituras nos faz ser mulheres realmente bíblicas com uma doutrina correta e sadia. Teologia fraca, doutrina errada, nos faz ser mulherzinhas, mulheres fracas. Mulheres que a gente é levada por qualquer vento de doutrina. No mesmo texto que Piper estava falando, eu acho que eu já falei para vocês, mas ele traz a ilustração de uma menina com 14 anos, no século 17. Na época que não se poderia falar, professar Cristo. Ela foi presa aos 14 anos, condenada à prisão perpétua, até que ela renunciasse o nome de Cristo. Lembra que teologia fraca produz mulheres fracas? Não conhecer a sã doutrina faz mulheres fracas? Ela, Mary, durante 38 anos na prisão, ela escreveu, eu resisto. Eu sirvo ao Senhor. Ela só tinha 14 anos, mas ela teve alguém que ensinou a teologia correta. Ela teve alguém que ensinou que Deus é soberano e que esse corpo pode passar, mas um dia o nosso Redentor viria buscá-la. E por isso todas as vezes, todos os dias diziam, escreve na parede, eu renuncio, que você sai daqui da prisão. Ela escrevia, eu resisto, durante 38 anos.
porque ela sabia que aquela leve, momentânea tribulação passaria. E ela traria um peso maravilhoso diante do grande rei. A sã doutrina, meninas, a sã doutrina, irmãs, nos faz aguentar as tribulações do dia a dia. A sã doutrina, saber quem é Deus e que Ele morreu por nós tão pecadoras. Eu não sei o coração de vocês, mas o meu é tão complicado e Ele morreu por mim e me salvou. Isso me faz entender que o que eu passo aqui é tão pouquinho. É tão bobo diante do que eu estou me esperando. A sã doutrina nos ajuda a nos manter no foco. A nossa casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. E os sofrimentos dessa vida nos fazem lembrar que a eternidade está logo ali. Então Tito deveria ensinar as mais velhas a sã doutrina. A doutrina correta sobre Deus me ajuda a nortear a minha vida. Mulheres mais velhas, ensinem a sã doutrina para as mais novas, porque elas não sabem qual faculdade fazer. Elas não sabem que namorado escolher. Agora não, tá? Hashtag fica a dica, tá? Agora não. Não sabem qual namorado escolher. Elas não sabem o que fazer quando casarem. Elas não sabem sobre sexualidade. Quem vai ensinar? Não é a blogueira... esqueci o nome dela. A da adolescente lá, que eu esqueci o nome dela. Thalita, não sei o que, é uma blogueira que fala sobre adolescência. Não, somos nós, as mulheres mais velhas. Nós sabemos sobre sexualidade, nós sabemos sobre criação de filhos, nós sabemos sobre o coração, nós sabemos tudo isso, porque a palavra de Deus nos ensina. Então, as mulheres mais velhas precisam permanecer na palavra do Senhor. E as mais novas buscar viver a palavra do Senhor. Salmo 119, 11 deve ser uma oração todos os dias das mais velhas, das mais novas. Guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A sã doutrina é guardar a palavra dele no nosso coração. A gente estudou sobre Efésios aqui na igreja. E Efésios é muito especial para mim, porque ele traz uma parte teórica, o que Deus fez por nós, quem éramos, o que Deus fez por nós, e ele coloca a prática. Bom, agora que vocês foram transformados por Deus, vocês vão viver assim, assim, assim. Mulheres, homens, é muito especial isso. E o mundo está clamando para que mulheres mais velhas ensinem a sã doutrina. A minha geração falhou a geração anterior falhou com a minha geração. Porque por muitos anos eu escutei muitas coisas na igreja, mas eu não escutei sobre Tito 2. Eu não escutei como colocar o evangelho em prática na minha casa, no meu trabalho. Ou como escolher um marido segundo a palavra de Deus. Ou como ser solteira para a glória do Senhor. Porque Deus, não é porque eu entrei para a igreja que eu vou casar. Talvez Deus vai me fazer solteira. E tudo bem. E tudo bem. E eu vou viver, como Paulo diz, para a glória dele. Mulheres mais velhas, a gente precisa voltar a crer na palavra do Senhor. Crer que aqui tem todas as respostas para o nosso dia a dia. Abre lá em 2 Timóteo 3,16. 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é um conselho de Paulo a Timóteo, para ele ficar firme na doutrina. E esse conselho se aplica a nós. Mulheres, fiquem firmes na doutrina. Porque toda a Escritura é útil. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para nos educar. É a palavra de Deus que é o nosso prumo. Se hoje, aqui para as mais velhas, a nossa fé fosse colocada em xeque, e nós tivéssemos que fazer
como é que a gente faz na escola, no TCC lá? Uma apologética da nossa fé, alguma coisa assim? Faríamos? E eu não estou dizendo ir para a faculdade, para o curso de teológico, mas nós sabemos quem é o nosso Deus? As mais novas têm procurado saber quem é realmente esse Deus que vocês estão aqui sábado, vão ficar até tarde nos adolescentes, ou é só por conta do tamo junto? E porque tem foto de tênis, ixi, você não vai ter hoje, vai ter foto de tênis todos iguais. A gente precisa pensar nisso. A gente conhece o nosso Deus, a gente crê nessa palavra. É a palavra de Deus que nos livra de nós mesmas, das tribulações. A Fábio está passando um momento complicado com o seu filho, ele não sabe o que é. Ela tem duas coisas, ou se desespera, ou crê que Deus é soberano e tem ouvido a oração dela, que tem clamado pelos filhos. E alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa o Senhor está fazendo. E aí ela descansa no Senhor. Deus está fazendo. Há muito tempo atrás, em 94, morreu uma família de missionários, morreu alguns missionários na Índia. Eu acho que vocês lembram dessa história. Um casal, era 3 meninos, pai, mãe e uma menina. E o pai e os filhos, os meninos, foram mortos no carro. Botaram fogo, todo mundo ficou olhando e eles dentro do carro foram queimados. Porque eles eram pastor e cristão. Só sobreviveu a mãe e a filha. E no dia do batizado da filha, que também é uma menina, devia ter 12, 13 anos, perguntaram para ela, e aí, Sacum, tem raiva de Deus por tudo o que aconteceu? E aí ela diz, eu louvo a Deus por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Isso que a sã doutrina faz com mulheres. Deixam elas no prumo. Essa menina chorou, essa menina sofreu, mas ela sabia que a casa dela e do pai dela não era aqui. Ontem eu fiz algumas visitas. E eu fiz uma visita para a irmã Creuza e para a irmã Isabel. A irmã Isabel, vocês já sabem, né, gente? Chega lá, ela faz a pizza, tá? Ela faz a pizza, ela faz o birusqui, e ela faz tudo. E ela disse, minha irmã, eu estou um pouco cansada hoje. Eu falei, Jesus, ela está um pouco cansada. Estou um pouco cansada hoje. Eu falei, irmã Isabel, por quê? Ai, desde as 7 horas eu estou limpando a casa, porque o João não pode ter poeira, né, no olho. Irmão João, porque ele está com... Eu falei, irmã Isabel, a senhora limpou tudo? Não, eu lavei todos os banheiros, lavei aqui o Jesus. E a senhora foi para o fogão fazer pizza? Vocês iam chegar. Ai, que maravilha. Eu ia ouvir e orar junto com o pastor. 84 ela tem, né? 84 anos. E aí eu fui na casa da irmã Creuza, eu não lembro, mais de 80. Eu estava na casa da irmã Creuza, e a irmã Creuza não está, algumas não lembram da irmã Creuza, as mais antigas da igreja conhecem, né? Ela não está enxergando direito, ela está enxergando muito, muito pouco. E está com um problema na vesícula, com um monte de dor. E aí ela veio, assim, a irmã Creuza, é um corredor muito grande até ela chegar, o irmão Alfredo não estava, então ela veio. Peraí, pastor. Aí eu morrendo de dó, eu falei, não, irmã Creuza, não precisa. Precisa. E ela veio, aquele corredor. E aí eu levei ela de volta, e a gente sentou, ela falou, irmã, Deus é tão bom, trouxe vocês hoje à tarde aqui para falar comigo. Eu falei, irmã Creuza, a senhora está bem? Não, eu estou ótima. Irmã Creuza, a senhora está me enxergando? Não, eu estou perdendo a visão. Irmã Creuza, mas Deus é tão bom, irmã. Deus me deu uns médicos maravilhosos. E eu assim, Jesus, coitada de mim, né? Irmã Creuza, Aí eu falei assim, irmã Creuza, me ajuda aí. Você, nora, você, sogra, estou precisando de umas informações. Aí ela falou assim, você vai amar ser sogra. Irmã Creuza, como é que eu faço? Seja você não é crente? Mas... Tomar uma água. Irmã, eu sou. Mas assim, porque eu sei que a nora dela é apaixonada. Os filhos e a nora são apaixonados por ela. Irmã, Deus é bom.
Se Deus preparou, eu não sei onde que é Grécia, né? Não sei, é ali, aqui, um bairro. Eu falei, olha, não importa, Deus é bom. Ela é serva do Senhor Jesus? Eu falei, é. Não se aveste, Simone. Descansa em Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Tudo o que aconteceu na minha vida foi para que o Senhor, Ele estava lá comigo. Inclusive, ontem, fez aniversário o filho que eu perdi. Aí eu já toda sem graça, né? Eu já estava toda estressada, né? Aí ele falou, foi, irmã Creuza, foi. Você acredita que eu pari ele sozinha? Eu, sozinha, irmã Creuza? Lá na fazenda, eu pari ele sozinha. Irmã Creuza tem 88, acho. Foi. Eu nem ia perguntar se doeu, né? Porque pari sozinha, mas você sabe que o Espírito Santo estava lá comigo. Ele me deu força para parir. Foi mesmo. Mas você não sabe o que aconteceu? 1 ano depois, ele morreu nos meus braços sozinha. E Deus estava comigo. E um dia eu vou encontrar ele. Irmã Creuza, mais alguma coisa? Amor, vamos embora, essa visita já rendeu. 2 mulheres que passaram pelo vale da sombra da morte. Mas elas sabiam que o Senhor é meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A vara e o cajado dele me consolam e me protege. É isso que a sã doutrina faz com nós mulheres. Ela nos preserva de sermos mulherzinhas, mulheres inconstantes, mulheres que são levadas por qualquer vento de doutrina, mulheres amarguradas, tristes, porque ninguém gosta de mim. Passou por mim e não falou, oi, eu não tenho marido, eu sou solteira, ou agora eu não tenho filho, vai para a Grécia. Não vai para a Grécia, né, Jesus? Mas passa o Natal na Grécia. Quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós, somos mulheres maduras. Mulheres mais velhas vivam a sã doutrina em uma sociedade incrédula. As mais novas clamam por mulheres que ensinem o caminho como uma luz. Quando a gente não entende isso, a Teca lembrou da mulher de Jó hoje, né? A gente fica como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. É essa a diferença da mulher que anda na sã doutrina e aquela que não anda. Finge que anda. E aí Jó responde, eu acho muito interessante que Jó responde para ela. Você fala como uma mulher louca. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Quando a gente entende essa doutrina, a gente diz, sim, Senhor, eis-me aqui. Como a irmã Creuza, ela não tem estudo, viveu na roça, as mãos são calejadas, a vida dela foi na roça, mas ela viveu o que está escrito aqui, a sã doutrina. Tito 2, vamos voltar para lá para a gente terminar. Ele é muito especial e ele é um desafio para todas nós. Mas ele seria só algo muito moralista se a gente terminasse só aqui. A partir de agora, amanhã, eu vou viver só a sã doutrina. Sabe o que acontece se alguém fechar você no sinal agora na hora de ir embora? Não acontece nada, porque a gente é transformada por Jesus, né? Mas dentro do nosso coração acontece muita coisa. Por isso que existe Tito 2,11. E eu gostaria que todas nós decorássemos Tito 2,11 durante todo esse ano. Vamos lá, Tito 2,11? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. É a graça de Deus que nos salvou. Nós não conseguimos, meninas. Eu estava vendo com o Nelson, a primeira vez que eu fiz o estudo de Tito 2 foi em 2012. E eu sempre brinco com as minhas amigas, ora porque eu estou de recuperação. Fiquei de recuperação de novo. Porque não é pelas minhas forças. É por aquele que me salvou. Se tem alguém aqui que não teve o coração transformado por Jesus, vamos lá para Efésios 2.
Ah, meu Efésios sumiu. Ele nos deu vida. Efésios 2:1. Ele quem? Jesus nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós andávamos no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora e atua nos filhos da desobediência. Olha o versículo 4. Mas Deus, segundo que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortíssimas de mortandela, em nossas transgressões, Deus, através de Cristo Jesus, nos deu vida. Se tem alguém aqui nesta noite que não entendeu que você é pecadora, que você precisa de Jesus, que você está longe de Cristo, você não consegue viver Tito 2. Tito 2 é só para as mulheres que tiveram um coração transformado. Por isso que Tito 2 é um escândalo para a sociedade. Elas não tiveram um coração transformado. E se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, e se o Espírito Santo está mostrando, Senhor, meu coração é muito mau e distante do Senhor, peça, Senhor, muda o meu coração, transforma o meu coração, porque é Jesus falando, é o Espírito dele te chamando para casa. Agora nós, volta lá para Tito, nós que fomos transformadas, nós temos a graça de Deus, que nos educou, que nos salvou. E olha o versículo 12. O que nos educa para vivermos de maneira conforme a sã doutrina? A graça. A dona graça. Ela nos pega pela mão e nos traz todo domingo na igreja. Abre o nosso coração. E quando o pastor está pregando, aquele sentimento horroroso de eu sou muito pecadora. É a graça que está dizendo, Simone, você precisa se melhorar. E isso é muito especial. Porque a gente precisa lembrar que Tito 2 não é uma roupa externa. Tito 2 é uma mudança de coração. Que Deus fez em nós, através do sangue dele. Que a gente possa todos os dias, Senhor, só por hoje. Eu sempre brinco com as minhas amigas. Tito 2 é só por hoje. Só por hoje, Senhor, me ajuda a viver segundo a sua sã doutrina. Só por hoje, Jesus. E aí a gente vai viver de joelhos. E é para a gente refletir, para a gente acabar. Meu estilo de vida reflete a Cristo ou é o estilo deste mundo, das mulheres desse mundo? E aí é para cada uma de nós pensar. Para as mais velhas, quantas mulheres mais jovens eu tenho investido em ensinar o que é uma vida piedosa? É um chamado para as mais velhas. Para as mais novas, eu tenho aprendido na prática o que é ser uma mulher piedosa com as mais velhas? Porque as mais novas, eu digo porque eu já fui mais nova, a gente tem arrogância no nosso coração, a gente acha que a gente sabe tudo, ou que o Google, não é Google mais que fala, como é que fala que a gente, é isso aí. Isso aí. Depois vocês procuram, é lá. Mais novas, procurem as mais velhas, porque elas sabem o que é viver uma vida de piedade. Claro, gente, não vai me procurar Jojo Todinho. Né? Estou falando mulheres piedosas. Ou não vai me procurar uma que parece, mas não é. Tá bom? Ela parece, mas ela não é. Tenho como alvo, e para terminar, tenho como alvo de vida o conhecimento das Sagradas Escrituras, da sã doutrina? É isso que arde o meu coração? Eu quero conhecer a sã doutrina? Ou o meu alvo de vida é casar, entrar na faculdade, conhecer Toscana, que agora não estou querendo mais, que disse que não tem muita coisa para me fazer, então eu estou mudando, tá? Ou meu alvo de vida é, sei lá, gente, ser CEO de uma grande empresa. Que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira que reflete ao Senhor e que viva de acordo com a sã doutrina. Vamos orar?